Olá, boa noite. Boa noite, gente. Olá, boa noite. Tudo bom? Olha, Suzy Feitosa. Boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre racismo estrutural e nós temos como convidada Jesus Moura. Estou aqui convidando Jesus para entrar conosco. Gente, bem-vinda. Muita gente importante aqui para a psicologia. Estou procurando aqui Jesus, achei. Boa noite. Mandei o convite para Jesus. Hoje nós vamos conversar sobre racismo estrutural. A gente está no mês de agosto, o mês da psicologia, o mês que se comemora o dia da psicóloga e do psicólogo. E nós vamos fazer todas as lives falando um pouco do papel da psicologia, da importância da psicologia na vida das pessoas. Está aqui Diane Varisco, olha ela aqui, nossa querida conselheira Priscila Gadelha. Ui, Jesus aqui, estou mandando convite para você. Ana Carla, Lourdes, Diogo. Jesus vai entrar. Olá, minha querida. Boa Olá, noite. deixa eu ajeitar aqui minha câmera. Deixa ela mais. Um Fica à minutinho. vontade. Coisas da tecnologia, né? Isso. A gente tem... Acho que agora tá melhor. Pois é, eu estava conversando, Jesus, sobre o nosso tema hoje, né, que é racismo estrutural. Jesus, você mesma vai poder se apresentar, certo? Mas eu gostaria de falar primeiro duas coisas. A mesma palavra com dois significados, né? Primeiro, falar do privilégio de estar trabalhando com você no sistema conselhos, né? Isso é um privilégio de lhe conhecer, de trabalhar contigo, de aprender contigo. E falar também aqui, como presidente do Conselho Regional de Psicologia, do privilégio de ser uma mulher branca. Né? Eu acho que a gente vai precisar conversar nesse diálogo, falando desses diferentes lugares que nós estamos e, ao mesmo tempo, do mesmo lado na luta, né? Na luta por uma psicologia antirracista. E eu queria que você pudesse... E aí, assim, eu queria me colocar, e aí colocar para as pessoas que estão nos vendo, hoje é dia do estudante, e eu estou me colocando nesse lugar de aprendiz de como evoluir, me transformar, né, numa pessoa cada vez mais antirracista. Então, não foi à toa essa necessidade dessa mudança de data para vir para o Dia do Estudante, né? E aí eu me coloco nesse lugar para aprender contigo e é uma honra estar aqui, tá certo? Então, muito obrigada por você ter topado. A gente sabe da sua agenda. Sim. E aí, se apresente, fale um pouco da tua... de quem é você para as pessoas que estão nos vendo e começar também conceituando o que é o racismo estrutural. As pessoas que estão nos vendo vão poder contribuir fazendo perguntas aqui, eu vou anotando. Fica à vontade, Jesus. Ok, tá ótimo. Bom, primeiro, boa noite a todas as pessoas que estão aí, né, entrando nesse espaço de conversa, né? Esse diálogo que a gente vai ter hoje. Quero agradecer a Alda, que é o CRP02. A Alda em especial porque eu acho que é uma grande parceira de várias lutas, né? E acho que não é um aprendizado só seu, é meu também, Alda, porque a gente
aprende todo dia alguma coisa a mais e acrescenta cada vez mais. Então, se a gente acha que já viu tudo, a gente vai ver mais coisas e a gente vai aprendendo, né, o tempo todo. E o CRP02 é um grande parceiro, além de já ter sido conselheira, já ter sido colaboradora de comissão de direitos humanos e enfrentamento ao racismo, hoje no CFP, mas aqui, meu lugar hoje, aqui, a minha fala aqui hoje é da psicóloga, professora, psicoterapeuta, militante de direitos humanos, militante em especial da questão racial, e hoje também como membro, não gosto dessa palavra, como integrante da AMPSINEP, que é uma articulação muito, afetivamente muito importante, porque eu participei da construção dessa articulação, e ela, esse ano, está, né, enfim, tomando um volume muito maior. Eu acho que todos esses movimentos que vêm acontecendo sobre a questão racial têm interferido positivamente na presença de mais psicólogos negros, psicólogas negras, para engrossar essa fileira, né, na luta antirracista, junto com todas as outras pessoas que não são negras, mas que também estão nessa luta conosco. Então, é desse lugar que eu falo, de mulher negra, psicóloga e de representante da AMPSINEP. Minha fala hoje não é institucional, né, apesar de estar, né, hoje com o CRP. Mas também porque passei por essas etapas, né, por essas vivências tão importantes no sistema, também é importante esse olhar, né, do que a gente pode compreender sobre essas questões, né? Então, o primeiro pedido que você me faz, Alda, é falar sobre o racismo estrutural. E aí eu queria trazer uma concepção anterior para a gente chegar no racismo estrutural, que é aquele que todo mundo conhece. Todo mundo entende e sabe que existe um racismo que alguém dirige para alguém, ou seja, alguém que é racista ou que tem uma construção nesse lugar e que, de alguma forma, expressa, né, essa ideia preconceituosa, né, sobre alguém. Para entender o racismo, primeiro são dirigidos de uma raça para outra, ou seja, de uma construção de referenciais sociais que identifica pessoas de uma determinada raça e pessoas de outra raça. Não estamos aqui absolutamente falando em características biológicas, mas em características construídas socialmente. Então, por exemplo, a gente tem aqui na tela duas pessoas que estão com um fenótipo, ou seja, com aparência, com um corpo, com sinais, indicadores, que de imediato já nos coloca, né, independente de sabermos a história de cada um, né, dos nossos antepassados, que é o que não conta no Brasil, que contaria nos Estados Unidos, né, maciçamente, mas aqui conta é o visual, é o que a pessoa alcança. Então, nós temos duas referências raciais, tanto Alda, né, como uma mulher branca, e eu como uma mulher negra. Então, essa construção, ela parte de um lugar que, individualmente, algumas pessoas travam atitudes racistas. Depois, a gente tem uma outra concepção que se seguiu no estudo do racismo no Brasil. Ela se segue identificando que não só a pessoa, o indivíduo, é racista. Muitas vezes, os espaços institucionais, eles são racistas também. E aí teve todo um estudo que foi feito, uma pesquisa, um entendimento, uma compreensão de como esse racismo, que não é individual, mas que está nas entranhas, na estrutura das empresas, das instituições, públicas ou particulares, ou seja, privadas, independente disso, mas que existe uma construção onde é negado a ascensão, por exemplo, de pessoas na instituição, pessoas negras, quando não se observa dentro de um contingente que já é de maioria na população de pessoas negras, como é que não se tem pessoas na hierarquia superior como pessoas negras? Essa é uma grande, já é um sinal de alguma coisa que pode estar
presente, como outras questões Você está também, como trazendo, no dia a dia. você está trazendo ascensão e eu estou falando, e a gente pode falar também de acesso até, né? Sim, Né? tanto a ascensão, e aí tem o acesso Uhum. nesses espaços a empregos, a determinadas formações que também promovem, né, as capacitações das pessoas. Então, existem muitos bloqueios. Por exemplo, como eu falei, na instituição, a relação entre as pessoas, as brincadeiras, as piadas, a forma preconceituosa de lidar com pessoas negras dentro da instituição, os apelidos que são construídos, que a instituição não interfere, ela deixa aquilo acontecer. Se alguém se queixar, às vezes vai para uma assistente social, até mesmo a psicóloga da empresa, ou o seu gerente, e diz, não, deixa para lá, alivie. Ou seja, é aquela estrutura que não dá conta de que existe um racismo e que ele se apresenta nas estruturas da instituição. E que na política, por exemplo, institucional, na forma de dinâmica de relação e de acesso, não constrói um sistema de igualdade, de acesso de pessoas, além de pessoas negras, a gente está falando desse tema, mas a gente poderia incluir pessoas indígenas, a gente poderia incluir LGBTs, ou seja, outros que são chamados as tais minorias que são chamadas, elas, enquanto maioria, ela não se apresenta na sua proporção nas instituições. E aí, depois que se viu o individual e o institucional, disse assim, sim, mas muitas vezes queria se culpar a pessoa do que fez, que trouxe o racismo na prática institucional, como se o problema fosse dela. Mas não é dela só, porque a instituição acolhe, a instituição não pune, a instituição Faz que não vê, né? não combate, Faz que não vê. não vê, faz que não vê, né? E aí isso está muito mais entranhado para além da construção de uma instituição, porque passa pelo indivíduo, passa pelo institucional, então tem algo maior, ou seja, a sociedade brasileira ela é constituída a partir do racismo. Então, a gente pode entender que uma sociedade, um racismo estrutural, ele existe porque a gente tem uma sociedade racista. Se essa sociedade racista não existisse, seria muito fácil reverter esses espaços institucionais e as atitudes também. Mas o que acontece é que as pessoas, como é estrutural, as pessoas nem percebem, não sabem, não entendem, e quando percebem, sabem, entendem, muitas vezes relutam em fazer mudanças, né, nessas estruturas, quer seja na sua estrutura na sua estrutura de pensar essas pessoas, na estrutura do seu lar, do ambiente onde você vive, mora e afetivamente se relaciona com pessoas, na estrutura onde você trabalha, onde você estuda, na estrutura onde você milita, em todas as estruturas. Na realidade, a gente vai encontrar indícios, indicadores, presença do racismo em todas as estruturas, porque ela faz parte de uma sociedade racista. Então, para a gente combater o racismo estrutural, a gente precisa fazer reverter essa estrutura da sociedade, implantando, trazendo elementos diversos, combatendo, enfrentando, desfazendo e não jogando embaixo do tapete, fazendo de conta que não vê, ou dizendo eu não sou negro, não tenho nada a ver com isso. Na realidade, é relacional e não existe o responsável, existe a sociedade toda, ela é responsável por esse racismo. Então ajuda um pouco a gente, né? Como é que a gente branca, né, pode combater, porque a gente via conversando essa coisa de que assim, eu não tenho culpa do racismo, mas eu tenho responsabilidade e tenho escolha de onde eu vou me posicionar. Se eu vou me posicionar me calando, se eu vou me posicionar falando, se eu vou cobrar oficialmente, institucionalmente, me organizar para romper com esse racismo estrutural. Então, eu queria que tu ajudasse um pouco a gente dialogando sobre isso, né? Eu tenho um exemplo, eu tenho uma irmã negra, né? Uma irmã de criação que eu não pude buscar minha filha na escola, pedi para ela ir buscar, e quando ela foi buscar,
a minha filha na escola. Minha filha tinha 9 anos, mais ou menos, entre 8 e 9 anos. Aí o colega dela chegou e disse: tua babá chegou. Aí minha filha disse: eu não tenho babá, não. Aí ela disse: ele tem, tua babá tá aí. Aí o funcionário da escola vem: Fernanda, sua babá chegou. Aí Fernanda: mas eu não tenho babá, eu tô brincando, eu não tenho babá. E ela demorou a sair porque ela não conseguiu ligar que babá era a tia, né? Mas todo mundo da escola, as pessoas que abordaram ela, acharam que porque era uma pessoa negra, não podia ser a irmã da mãe dela, né? Então, e isso não foi ruindade daquelas pessoas, mas foi ignorância, né? Desconhecimento, discriminação, preconceito. É o E é racismo. racismo. É o É racismo. racismo, não tem outro Ele nome. está estruturado, isso, ele está estruturado dessa maneira, ou seja, a pessoa nem perguntou quem ela era, Não. mas parte do princípio que, por ser uma pessoa negra, não poderia ser outra pessoa. É racismo. É esse lugar do racismo estrutural. Ele está de tal forma que as pessoas nem se preocupam em perguntar. Tem um outro exemplo que eu gosto também de trazer, eu acho que ele se associa a esse mesmo entendimento, para a gente poder amarrar esse lugar de branco e esse lugar de negro, né? Ou de negra. Então, uma mulher negra foi fazer o pagamento do plano de saúde, do seu plano de saúde, né? E chegou no caixa para fazer o pagamento, aí a caixa olhou para ele e disse: veio fazer o pagamento do plano de saúde da sua patroa. E aí a pessoa já trabalhada, né, dentro dessas questões raciais, entendeu toda a situação e olhou para ela e disse assim: o que te faz acreditar que eu estou aqui para pagar o plano de saúde da minha empregada? E aí a pessoa ficou em choque, porque percebeu que tinha alguma coisa, mas ela ainda assim, ela precisou dizer: pois é, eu não disse nada, eu não falei nada para você, e você me coloca no lugar de empregada da minha patroa, quando este plano de saúde é meu. Então, por que você acha que eu não poderia ter um plano de saúde? De onde é que vem a ideia de que eu não poderia ter um plano de saúde? Então, ela traz esse elemento que é para o outro, a outra pessoa que está ali, parar e pensar: por que eu pensei isso? Porque é tão automático, para quebrar essa estrutura, ela é tão automática que as pessoas muitas vezes não se dão conta. E mesmo a gente fazendo esse diálogo, essa explicação, algumas pessoas ainda vão questionar se era isso mesmo ou se era outra coisa, né? Mas a gente precisa, para isso que você traz, né? O lugar da branquitude, o lugar dessa construção do racismo no país, quando eu falo que a sociedade é racista, então os efeitos desse racismo, eles tanto caem sobre os negros, né? Nesse aspecto do nosso debate aqui, sendo alvo desse racismo, como ele recai sobre o sujeito e a pessoa branca que não percebe esse lugar de privilégio dentro dessa hierarquia social, dentro dessa organização social, que é o lugar do bom, do inteligente, do capaz, do que pode ascender, do que pode ter o poder. Da patroa, e né? Aquele outro de patroa, não de empregada. Então, esse lugar, essa diferença é o que traz no imaginário que as pessoas acessam e que reproduzem se elas não forem barradas, como em algum momento você, além da família, né, da irmã negra, poder entender que existe uma diferença de tratamento. A sua filha, que foi trabalhada na relação afetiva, ela não viu esse lugar, por isso ela em nenhum momento ela se... deve ser minha tia, que ela é negra. Enfim, para ela não tinha esse entendimento e por isso ela não reagiu. E é isso que se pensa em trabalhar, basicamente, inclusive na educação infantil, porque é essa postura que a gente precisa, desde muito cedo, entender que existe essa ideia, mas que a gente não pode reproduzir essa ideia. Que no momento que a gente reproduzir, a gente está sendo... E a gente precisa questionar, né, Jesus? Assim, essa coisa do... Eu gosto muito do termo dar um susto, sabe?
A gente precisa dar um susto nos outros, assim, não é? Nessa hora, e também se dá. Eu chamo de devolver o constrangimento. Se é para me constranger, E fazer. devolvo para você, porque o constrangimento é E seu, fazer né? autocrítica mesmo, né? Assim, de como você, cada um funciona nesse lugar, né? E o quanto Isso. enraizado dentro da gente a questão do racismo, né? Que é uma luta que eu vou ter que Isso. desconstruir, não é? Porque no dia a dia Uhum. a Isso. gente reproduz. Uhum. Esse período agora da quarentena, eu estou isolada desde março, sem sair de casa para nada, assim, tudo quase pelo online. Fui em farmácia uma vez, e aí eu fui na praia. Fazia Uhum. muito tempo que eu não ia na praia, e eu fui na praia e fui sozinha. Eu fui resolver um negócio e eu corri para ir para a praia. E quando eu estava na praia, bem isolado, não tinha quase ninguém ainda, porque estava proibido ainda ficar, né? Eu resolvi me molhar meus pés. Eu estava de roupa, não estava nem de roupa de praia. E quando eu fui molhar os pés, veio se aproximando da minha bolsa, que eu tinha deixado no chão, um homem branco. E aí, na hora eu pensei assim, se fosse um homem negro, eu voltava para segurar a bolsa ou eu deixava a bolsa, sabe? Assim, vocês têm me ajudado Uhum. muito nessa Uhum. reflexão, porque em qualquer outro momento eu tinha ido embora, Uhum. nem pensava mais, nem pensava nisso, não vinha na minha mente essa ideia. E aí agora eu tenho feito essa crítica, assim, como é que eu agiria se fosse um negro, né, de bermuda de Uhum. surfista, né? Como é que eu agiria nessa situação? E aí a gente tem que estar vigilante Isso. nessa Vigilante. reprodução desse lugar, né? Como a gente pode. É isso, Alda, que as pessoas brancas, né, isso que você traz é um elemento extremamente importante. É não resistir àquilo que foi implantado e foi construído nessa sociedade, que todas nós, brancas e não brancas, incorporamos essa história, né? Então, você, do lugar que você ocupa socialmente, você pode perceber, primeiro entender como isso se manifesta, e, como eu disse, cortar na carne. Dizer assim, será que eu também não agiria baseado nesse estereótipo que foi construído de que um homem negro é um ladrão Uhum. e que possivelmente ali é uma situação de ameaça? E aí refletir isso é um longo caminho já andado. E é isso que a gente precisa que as pessoas, principalmente na nossa prática profissional, que aí é onde a gente puxa essa história, né, para essa prática, porque se eu não sou negra, por que eu vou me preocupar em ler, estudar e entender esses processos? Não, o problema é dos negros. E aí você acaba reproduzindo, não só na sua vida pessoal, mas do mesmo jeito, sem questionar, você acaba reproduzindo isso na sua vida prática, na sua vida profissional, onde vai desconsiderar as demandas de racismo, tanto de pessoas negras como de pessoas brancas, né? Dos negros porque sofrem com racismo e dos brancos porque se incomodam com a presença, com o lugar, com a existência de pessoas negras, possivelmente mulheres e homens que chegam a revelar a angústia de ter os seus filhos, que estão namorando com uma pessoa negra, estão se relacionando com uma pessoa negra, que vão ter um filho negro, um neto negro, e isso não ser um elemento de reflexão, né, de trabalho, de tentar trazer esse elemento no próprio processo, além de todas as outras instâncias, além de uma clínica, onde essas relações entre eu não sei do que se passa no âmbito da questão racial, então eu vou reproduzir o racismo e vai alimentar o racismo institucional, vai permitir que o racismo estrutural continue presente nos seus espaços de trabalho, né? E aí, assim, eu acho muito importante quando você traz esse lugar de se auto-definir enquanto mulher branca, e eu quero trazer uma sugestão também, e aí você tem uma história que você já contou de uma família interracial,
onde esse tipo de lugar da mulher negra, do homem negro, numa família interracial, ocupa diversas simbologias ou estereótipos diferentes, além de ser a empregada, né? Então, existe um trabalho de Lia Weiner Schuckmann, chamado Famílias Interraciais, Tensões entre a Cor e o Amor. É um livro que é muito interessante, é fácil ter acesso, entrar em contato com Lia no Facebook, e ela faz o encaminhamento do livro. Eu acho que ele não existe em PDF. Mas Né? é bom comprar então, também para ajudar as autoras e autores, né? Na realidade, é importante. E Lia é uma mulher branca que discute branquitude. Uhum. Né? Então, ela foi fazer esse exercício que você tem feito, ela foi fazer para ela, num estudo científico, e está fazendo isso para tantas outras pessoas brancas, para que se entenda como é que é esse processo. E aí tem a tese dela de doutorado, é magnífica, gente. A tese dela de doutorado, ela fez esse estudo sobre o branco, a branquitude na sociedade paulistana. E aí algumas pessoas dizem, mas aqui é Pernambuco. Sim, não existe lugar mais nordestino do que o estado de São Paulo. Então, tem em São Paulo a expressão de várias pessoas, de várias regiões, e inclusive de outros países, e foi a partir daí uma mulher branca fazendo certos questionamentos para outra mulher branca ou para um homem branco, e eles se sentiram muito à vontade de dizer. É diferente de uma pessoa negra pesquisadora perguntando a uma mulher branca sobre o que ela pensa de questões que envolvem as relações raciais. E aí Lia é muito certeira nesse ponto. E aí é muito interessante a leitura de Lia nesse sentido. Então, eu falo de um lugar que reconheço a importância do trabalho de Lia como mulher branca. Eu falo do lugar, enquanto mulher negra, que entendo que a dificuldade de se mudar algumas posturas raciais e da repetição é a resistência em acreditar e em aceitar que o racismo existe. Então, esse é o principal ponto dificultador. O racismo existe. Então, a partir daí, se você compreende isso, Lia Weiner, um V, Schuckmann. Aí é Schuckmann. Schuckmann. Silvani e Tiago, nossos assessores de comunicação, eles vão colaborar aí procurando esses nomes e colocando aqui nos comentários para facilitar a nossa vida. A live fica gravada, né? É importante que as pessoas que não puderem assistir ou que entraram agora, que assistam. A gente está discutindo hoje o racismo estrutural com Jesus Moura aqui, contribuindo com a vida, com o saber dela e trocando conosco aqui. Uma pessoa fez uma pergunta. Tem uma coisa. Sim, pode falar. Sobre perdão aos agressores. Como os psicólogos devem conduzir esse processo? Peraí, viu? Deixa eu ler a pergunta toda aqui. Peraí. E como os psicólogos podem contribuir de maneira efetiva na escuta das vítimas do racismo? Uhum. Ui, como é que eu... Tá. Peraí que eu... Bom, primeiro, como eu disse, o primeiro ponto é a gente precisa aceitar o racismo e os danos, os danos do racismo na vida das pessoas negras, né? E também os danos na vida das pessoas brancas, mesmo porque o privilégio, usar esse privilégio em detrimento do não privilégio do outro, isso é um dano, né? Ou seja, usar isso na sua vida não é uma coisa boa. Usar isso é se colocar no lugar de superioridade em relação aos outros, então isso não é uma coisa saudável. Mas aí, a questão do perdão, primeiro que eu acho que o tema perdão, ele traz um elemento de um cunho religioso, é um lugar, é um conceito, né, que está pautado num âmbito que não é o âmbito da psicologia. Mas se esse elemento vem, né, para um processo, para uma escuta, né, que é feita,
é preciso entender o que é que esse perdão significa para essa pessoa. O que é esse perdão? O que é perdoar alguém que foi racista, né? E de onde vem essa necessidade de perdoar? Então, a gente vai buscar esse entendimento, né? Por que ela precisa disso? Porque a questão do perdão, como eu disse, ela ocupa um determinado lugar. É importante, primeiro, a gente ver os efeitos disso. A pessoa precisa falar de como ela sofreu, de como aquilo é devastador na vida dela, né, da intensidade daquilo na vida dela. E depois ela vai entender que esse autor, né, da violência, ele não é o único. Ao longo da vida dela, ela já teve várias pessoas que, com um gesto, com uma palavra, com uma atitude, foi racista com ela também. Então, primeiro a gente desconstruir, né, a ideia de ter que estabelecer algo pessoal em relação a alguém que cometeu um crime, na realidade. Se existe alguém que vai avaliar esse crime, é a justiça. Então, que a justiça faça, né, se assim ela quiser, que seja feito algo em relação a essa pessoa, que a justiça seja feita. Ela faz a denúncia e a justiça que a gente espera que se faça, né, porque é mais difícil, porque as estruturas judiciais elas estão também contaminadas do racismo estrutural. Então, muitas vezes, essas estruturas não dão conta, né, de corresponder àquilo que de fato aconteceu. No entanto, a gente vai colocar essa pessoa numa situação onde ela vai parar para pensar, poxa, eu estou sendo indiciado por racismo, e eu fui racista, onde eu fui racista? Então, já existe um processo aí. Talvez isso não seja o suficiente para algumas pessoas, mas para outras pessoas, só o fato da denúncia, só o fato dessas pessoas irem para esse espaço, né, de enfrentamento, onde ela vai ter que se desfazer ou se desconstruir, né, ou tentar desfazer aquilo que ela fez, de alguma forma ela está ali vivendo uma situação que vai fazê-la pensar sobre o ato cometido. Porque a gente espera que as pessoas aprendam, né? Necessariamente a gente sabe se esse é o campo de aprendizado. Mas nosso já projeto é que as pessoas evoluam nesse sentido, né? No sentido do aprendizado. É que a gente não precisa chegar à denúncia. Na realidade, o ideal é esse. Que antes da denúncia as pessoas se coloquem criticamente nesse lugar e transformem as suas atitudes, transformem o seu pensamento, abra para o racismo, entender como ele é danoso na vida das pessoas, como ele se infiltra no dia a dia, nas mínimas coisas que acontecem no dia a dia. Existem concepções racistas. Então, abrir-se para isso é evitar situações graves, né, extremas em relação ao racismo, nesse ponto que precisa ser denunciado. Como os psicólogos e as psicólogas podem contribuir? Ora, estudando primeiro, se abrindo primeiro, aceitando, estudando, e a gente tem alguns referenciais importantes, né, de livros que tanto estão no campo da psicologia, como os livros que estão abertos para a compreensão da dinâmica racial no país. Então, eu pedi para a Silvani colocar dois links que eu peguei, nesses links tem vários livros sobre a questão negra, a história negra, a presença negra, a contribuição negra, e também o racismo e as suas diversas manifestações. Esse link que ela vai colocar é só entrar e tentar encontrar algo que seja importante. Eu vou sugerir aqui um livro que para o movimento negro foi básico, que é o Tornar-se Negro, e ele tem em PDF, Alda já conhece, né, que é o livro de Neuza Santos. Um outro livro básico que vai falar da saúde mental e vai trazer de uma forma importante para a gente compreender a construção do racismo e a saúde mental é o livro Peles Negras, Máscara Branca, de Fanon, né? Franz Fanon. E um terceiro, que foi produzido pelo CFP, que é uma publicação que está disponível no site do CFP,
que fala sobre as relações raciais. Eu, infelizmente, não tenho ele aqui. Eu acho que o Silvani pode colocar o link dele no Google. Ele é fácil de a gente conseguir. Que foi produzido pelo CFP, que chamou psicólogas negras para trabalhar essa temática. E esse livro ele é extremamente importante. Por que eu falo? Eu não estou com ele aqui para mostrar para vocês, porque eu estou na pandemia e esse material está no meu consultório. Então, eu não pude mostrar para vocês. Falar sobre racismo estrutural. Acredito que nesse link vocês vão encontrar alguma referência, mas tem também esse livrozinho aqui, de bolso, importante, sobre racismo estrutural. Isso, Silvio de Almeida. Esse livro, ele traz ele traz toda uma dinâmica disso tudo que eu estava falando, trazendo a história também, como é que essa questão racial, de raça, foi construída, como é que ela vem se desenvolvendo e como isso se apresenta nas estruturas da nossa sociedade. Então, esse livro também é uma referência importante para essa proposta de quem quer saber um pouco mais e continuar. E um último, que eu vou trazer também, que são de pessoas que eu tenho na maior referência, né, a partir principalmente de Maria Lúcia da Silva, que fez essa publicação recente, Violência e Sociedade, o racismo como estruturante da sociedade e da subjetividade do povo brasileiro. Então, esse livro também vocês podem entrar em contato com AMA Psique e Negritude, podem entrar em contato com a AMPSINEP, Articulação de Psicólogos Negros, que tem no Instagram, no Face, e nesses espaços, e solicitar, procurar. Maria Lúcia, como é que eu consigo o seu livro? Aí ela diz como é que a gente tem acesso. Então, fora esses, tem vários outros, gente. Tem Jurandir Freire Costa, com violência e psicanálise. Enfim, tem um conjunto de outras publicações. Veja, por falta de informação, querer, né? Por falta de informação, não é porque acesso se tem fácil no Google. O nosso site, eu vou aproveitar até para fazer divulgação aí, a gente tem uma assessoria de comunicação que tem desenvolvido um trabalho muito interessante de aproximação do CRP com a categoria. E aí tem um canal de WhatsApp, onde a gente está divulgando sempre os materiais. A gente pode colocar esses links que você está indicando hoje, inclusive pelo WhatsApp. Então, você entra no site, faz sua inscrição, rapidinho, coloca seu número, é uma lista de transmissão, então não vai ser incomodado com grupo, com conversa, com bom dias e boa tarde. Divulgação de trabalho, porque a gente precisa, não é, trabalhar esse crescimento da psicologia, essa abertura da psicologia de acesso para todas as pessoas. A gente precisa ter essa construção dessa psicologia antirracista. A gente tem uma ciência que foi iniciada de uma forma muito elitizada, né? Então, esse processo de transformação e de visão crítica das coisas, a gente tem trabalhado há muitos anos, né, dentro do conselho, né? Vocês têm trabalhado muitos anos, eu estou, né, há muito menos tempo, mas a gente é capaz de mudar a história se a gente se compromete com ela, né? Eu acredito muito nessa possibilidade de mudança da história, da gente mudar o rumo das coisas. Quando a gente está falando de maioria, de minoria, a nossa população é uma população de maioria negra, né? E aí onde é que estão? Se você quiser ver maioria negra, você vai no presídio, né? Na faculdade você não vê. Quantos professores negros nós tivemos, né? Quantos colegas negros e negras nós tivemos no primário? Meu tempo era primário, então eu fiz primário. No primário, né? Como era? Científico, né? Quantas colegas negras e negros eu tive no ginásio? Eu também fiz ginásio. Nós somos contemporâneos. E aí,
Como é que a gente, né? E aí na universidade, na faculdade, quantos negros e negras nós convivemos como colegas de profissão hoje? E a gente vê. Então, há um desenvolvimento, obviamente, nas últimas décadas, graças ao trabalho, ao suor e ao sangue de muita gente, não é? Não foi de repente assim, agora vamos abrir espaço. Não foi assim. É luta, né? Então, algumas pessoas estão, inclusive, completando, né? Estão nos presídios, estão nas favelas, estão nos espaços, estão atrás dos balcões das grandes lojas, né? Estão, muitas vezes, fazendo as coisas que a gente usa e que a gente não sabe quem fez, de onde veio. Enfim, são pessoas que estão em lugares que não são visibilizadas e que são desacreditadas, inclusive, das suas potencialidades. Isso acontece não é porque essas pessoas não são capazes, é justamente o racismo estrutural que segura essas pessoas e que não permite, que não traz essa abertura para que as pessoas tenham essas ascensões. Tem uma coisa que eu observei nas instituições de ensino superior, existe hoje uma grande presença negra nas faculdades pagas. Por quê? As pessoas não estudam nas escolas públicas que não permite que elas tenham conhecimento suficiente para ir para as universidades federais. E aí elas primeiro vão trabalhar, organizar sua vida, garantir o seu sustento, e depois, elas já mais velhas, que elas vão tirar um pouco daquela condição e entrar nos programas para poder conseguir chegar à universidade. E aí elas estão nas faculdades particulares. A maioria das pessoas negras que estudam hoje, estudam em instituições de nível superior particular. Jesus, eu queria te perguntar outra coisa. Como é que você vê que políticas públicas, não é, poderiam ser desenvolvidas? Nós, psicólogos e psicólogas, estamos no SUS, estamos no SUAS, estamos na educação. E aí, como é que você vê que políticas públicas poderiam ser desenvolvidas e poderiam ser começar a acontecer ou ser reforçada no sentido da gente pensar da redução dessa desigualdade, né? Porque se a oportunidade é diferente, as condições de chegada são diferentes, os pontos de partida são outros, então isso vai ter impacto no desenvolvimento. A gente não pode negar isso. E aí, como é que a gente poderia, que políticas públicas de redução dessas desigualdades você poderia trazer a questão de cotas? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso e como nós, psicólogas e psicólogos, podemos colaborar. Ok. Bom, como você falou, as políticas elas partem de lugares diferentes e chegam também a lugares diferentes. Não partem do mesmo lugar. Então, toda e qualquer política pública, ela precisa entender que, se ela é pública, ela vai ter que atender ao público que ela se objetiva, né? Atender. Então, toda ela tem que ter o recorte racial. Não existe uma política pública que vá funcionar se ela não conceber que existe um recorte racial, como existe um recorte de gênero também. Então, é preciso conceber esses recortes. Eles são importantes, eles são fundantes, para poder entender como chegar, e melhor chegar e aproximar quem parte de lugares diferentes e chegar mais próximo possível. Então, se não tiver essa percepção, eles vão continuar saindo de lugares diferentes e chegando em lugares diferentes. A menor sempre para a população menos valorizada e privilegiada. Agora, na prática, na relação, no dia a dia, geralmente as pessoas estão em instituições, em grupos, em lugares. Então, a gente quer ser antirracista, de fato, combater, enfrentar o racismo estrutural. Também ter uma postura antirracista, então a gente precisa trabalhar alguns elementos. Então, por exemplo, se eu trabalho, se eu estou envolvido numa instituição, pode ser um grupo de profissionais no consultório, pode ser qualquer coisa, qualquer espaço onde a gente trabalha que tem um grupo de pessoas. Necessariamente, a gente já sabe que a grande maioria são pessoas brancas e a grande minoria de pessoas negras, quando existem pessoas negras. Então, é dever da instituição que pretende ser antirracista, e aí somos nós que vamos construir essa instituição, desconstruir o racismo estrutural. Então, para que a gente possa fazer esse movimento de desconstruir o racismo estrutural,
é preciso investir na adoção de uma política institucional que promova a presença da igualdade e diversidade na representatividade. Então, ter pessoas negras, selecionou, abriu espaço, abrir espaço para todas as pessoas. E promover isso não só para o exercício interno, mas também para o exercício externo. Quando a gente publica alguma coisa da empresa, quando a gente posta alguma coisa, quando a gente divulga alguma coisa, ou seja, quando se coloca qualquer tipo de publicidade, trazer a diversidade. E a diversidade é negro, indígena, branco, é gordo, é pessoa com mulher, deficiência, é com cadeirante, trans. É a diversidade. Então, se eu quero realmente combater o que está aí, né, engendrado nessa sociedade, eu preciso fazer isso em todos os lugares. E aí, na hora de fazer as publicações, também atender a isso. Não permitir que alguns obstáculos que são construídos naturalmente, né, para a ascensão dessas pessoas, ou chamadas ditas minorias, né, na hierarquia da empresa. Ela vai chegar até um determinado ponto, daqui para cima ela não vai. E também combater, enfrentar, quando as pessoas que estão como eu digo, que as pessoas são subalternas, não subalternas, mas as pessoas hierarquicamente estão inferiores na hierarquia da empresa e que tem um chefe negro ou negra, fazer esse alinhamento com esse grupo, por que não ter um chefe negro ou uma chefe negra? Então, isso também é um elemento de bloqueio. Muitas vezes as pessoas não ascendem porque elas não conseguem se manter nesses lugares, porque quem está embaixo faz o possível para essa pessoa cair. Então, isso é um elemento que pode ser também enfrentado. Espaço de letramento. A gente chama hoje de letramento, é explicar, dizer. É isso que a gente está fazendo. Conversar. Ter momentos em que as pessoas precisam falar sobre isso dentro da empresa. Como é que está? Olha, gente, aconteceu isso. Vamos, por que isso é racismo? Por isso. O que é racismo? É isso. Então, esse letramento, esse treinamento, esse debate sobre o tema é extremamente importante para um grupo que quer ser antirracista. E revisão das práticas que já estão instituídas, né? As práticas que já existem. Não pode isso, não pode aquilo. Por exemplo, as empresas, as lojas de departamento que dizem lá para o seu segurança. A gente viu essa semana alguns exemplos muito, né, pertinentes. O cabo é preto, segue. Então, assim, a câmera vai seguir o cara que é preto, porque ele é preto e parte do princípio que ele já é uma ameaça para aquele espaço. E qualquer atitude que ele tenha, até um boné que tem uma descrição de alguma coisa que eu nem sei o que é, faz com que prendam, peguem, joguem no chão e maltratem essa pessoa porque ela é negra e ela usa um boné que talvez seja de uma facção criminosa, enfim, que aí não tem uma coisa que foi a última notícia que surgiu nas mídias. E, por fim, acolher as demandas que são resultantes desses conflitos raciais que acontecem dentro da empresa. Ter um espaço para receber isso, acolher, tratar, cuidar disso, lidar com isso. E não invisibilizar e fazer de conta que não acontece. Então, se a gente quer, de fato, ter uma prática antirracista, a gente não pode se calar diante de uma prática racista. Não pode, tem que fazer como fizeram com o garoto, filmar. Se não tivessem filmado aquela abordagem truculenta, violenta, talvez a gente não tivesse trazendo esse exemplo, que ninguém ia saber, ia ficar o dito pelo não dito, ele se queixando, ou talvez nem tivesse vivo, né? Estavam ali. Ou talvez nem tivesse vivo. Ou talvez nem tivesse vivo para contar a história, para saber por que ele foi. E que muitos têm esse procedimento. Então, é isso. A gente precisa ter atitude também de dizer, no grupo de WhatsApp, não fazer piadinhas, não alimentar esses estereótipos que grupo de WhatsApp é proliferação completa. E saber também que no momento que a gente faz isso, a gente vai se tornar o chato e a chata do rolê. Vai pagar o preço, né?
vai pagar Vai, o mas vai preço. pagar o Mas preço de uma saber vida que melhor para... se, qui- Né? se quiser ser antirracista, vai ter que pagar Vai. esse E preço. Não se adianta dizer eu sou deslocar. antirracista e o povo lá tá metendo pau, falando mal das pessoas negras, sei lá, dizendo coisas, piadinha e você. Eu não vou meter, porque se eu falar, não vão gostar. Isso não é uma prática antirracista. Eu gosto muito do... Tô entendendo, não. Eu digo assim, como é? Não tô entendendo, não. Ah, Ah, sim, não não estou tô entendendo entendendo, essa não. Eu graça. pensei que fosse Não, a alguma coisa. piada. Eu não tô entendendo essa piada, não. Qual é a graça dessa piada, Aham, né? E não assim, é essa coisa entendi. do constrangimento mesmo, que às vezes a gente vai precisar fazer, né? Tem uma pergunta aqui de Amélia Granja, que ela pergunta se você poderia abordar... Primeiro, assim, tem 1000 declarações de amor. Corações para você não faltam, viu? Você também. Que você é top, que você salva, só Jesus salva, até isso colocaram aqui, viu? Ô, E aí, é, meu sobrenome é Moura, pô, não é Cristo, não. Mas a Amélia perguntou aqui se você poderia abordar a questão da negação das características físicas da raça negra em pessoas de pele clara. tá. Não só em pessoas da pele clara, pessoas da pele escura também acabam fazendo essa negação. Por quê? Naquele lugar que a gente viu inicialmente, que é a sociedade, ou seja, a gente nasce, a gente entra nesse grupo onde já existe essa concepção, já existe o estereótipo de ser negro, e aí quando você vai se dando conta que você tem alguma coisa que ligue a esse estereótipo péssimo, destrutivo, do ponto de vista da moral, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da estética, né, que é feio, que é burro, que é ladrão. Ou seja, quando você vê que suas características não estão associadas a esse estereótipo, o primeiro movimento é negar. O primeiro movimento é arrancar. Gente, quem psicologia sabe que a negação é um processo de tirar do lugar que você reconhece, negar, porque você não aguenta entrar em contato com É aquilo. defesa, E né? aí você nega para poder uma defesa para você se proteger. Então, muitas dessas negações produzem um sofrimento imenso, porque algumas pessoas entram num processo de auto-rejeição, que é não se conceber negro e tentar extirpar de todas as maneiras literais, inclusive de crianças que tomam água sanitária para ficarem brancas, né? Que é, Ai, digamos, o um extremo extremo. desse processo. Então, de tirar de todas as formas qualquer característica para poder se sentir menos negra e não ser alvo e não ser um sujeito concebido com aquele estereótipo que foi criado. Então, esse é um movimento extremamente difícil e sofrido. E aí, quando a pessoa tem a pele mais escura, ela tem mais dificuldade de escapar disso. Mas as pessoas que estão negras, que têm as peles claras, e aí esse elemento é um elemento extremamente importante, porque essas pessoas passam uma parte da vida acreditando que são brancas, porque criou-se no nosso país a ideia de que negro é só quem tem pele escura. Porque associa a cor negra, a cor preta, e preta é escuro. Gente, a característica não só é a tonalidade da cor da pele, mas existe um conjunto de outras características que também são identitárias da negritude. Né? Essa miscigenação que foi falada faz com que muitas vezes a pele seja mais clara, mas as outras características e a sua herança e a sua concepção é essa, é a concepção de ser negra. E aí isso provoca algumas dificuldades em relação a esse lugar. Então, essa autorrejeição, ela é vida e precisa ser cuidada. Foi uma perguntinha que eu perdi. Não consegui falar e ler. Eu ou faço uma preocupação. A gente está aqui também É sobre conta. com Vanessa Novaes, né, nossa conselheira lá de Petrolina, que ela fala que estudar sobre branquitude é fundamental para as pessoas brancas se compreenderem também racistas, né? E racializadas. Ela está trazendo Isso. também que você é maravilhosa. Silvani botou os links. Deixa eu ver se eu consigo ler a pergunta toda.
você acredita que devia haver uma reforma no sistema de cotas? Que é Eu acho que devia haver uma reforma. Sim, eu não estou conseguindo ler a pergunta toda, está parecendo. Tá aqui, ela botou. Para que ela se expanda ainda mais, para que haja uma maior discriminação positiva nessa área. Eu não sei te responder, mas eu acredito que tudo que for necessário que seja feito para que a gente possa fazer esse acesso, que é a questão da discriminação positiva, é trazer o que é diferente, mas para o elemento de igualdade de direitos, ou seja, para que todos tenham a mesma possibilidade de chegar aos mesmos lugares. Então, eu acredito que se é para esse elemento que seja, que ele possa existir. Eu só não tenho um conhecimento mais amplo do que é que pode ser feito, porque não é um campo que eu tenha me debruçado. E, por outro lado, as cotas, elas foram ações afirmativas, que é isso, né? A discriminação positiva é uma ação afirmativa, ela não foi para tirar ninguém de lugar nenhum. Tanto que algumas pessoas diziam assim, está tirando minha vaga. Aí eu perguntava, sua vaga, você comprou? Você alugou? Você reservou como essa vaga? Quem te disse essa vaga que não esse direito existe, é teu? Né? Veja, Jesus. Quem disse que esse direito é teu? Quem te disse? Veja, a gente está bem no finalzinho e eu queria ver se tem algumas perguntas ainda. Se você topa caindo, a gente voltar para fazer um fechamento brilhante, como tem que ser nosso trabalho. Topo. Se vocês topam também não isso. Certo? Tô animada, também, vamos. Então, se caiu, a gente vai voltar para poder dar uma conclusão. Não vai ser 2 horas de live, não se preocupem. Mas é só para a gente fazer o fechamento melhor. Então, assim, tem uma pergunta também que Paulo Júnior está pedindo para discutir sobre o racismo na escola, no ensino primário, desconstruir na escola o racismo também com os pais, não é? E Priscila Gonzaga está dizendo que ela é a militante dos grupos de WhatsApp, né? E Wagner também, que a consciência fica em paz quando você fala sobre essas coisas. Às vezes não fica muito em paz, não. Mas a consciência fica, mas a vida não fica muito em paz, não. Mas a gente não quer paz, não. Tem uma música de Martinalha, de Martinho da Vila, que ele fala que é impossível ter amor e paz, né? Se a gente quer viver com amor, a gente vai ter que brigar muito. Não vai ter só paz. Vai ter que brigar. E aí, veja, Jesus, outra pergunta está relacionada também a essa questão que a gente vinha conversando, né? Priscila coloca que passou 27 anos acreditando que o processo de embranquecimento da população negra é sutilmente perverso, né? Essa coisa do acreditar que precisa se embranquecer para fazer parte. Isso faz, né? Tá no humano essa necessidade de ficar parecido, de ficar para ser aceito mesmo. Falta 1 minuto, então aí a gente vai voltar, tá certo? Porque eu queria abordar um pouco da questão de sexualidade, dessa coisa do trabalho que a gente já conversou, mas a gente fazer um fechamento mais geral. Queria agradecer muito às pessoas, dar parabéns a todas as psicólogas e psicólogos que estamos no meio da psicologia. É isso mesmo, tem que trocar informações, fazer perguntas e a gente dialogar. É o meio que a gente tem hoje para fazer isso, senão a gente estava juntinho lá no CRP fazendo as conversas, mas a gente aproveita o máximo. Quem está aqui também é Gioconda, nossa conselheira. Eu vi o nome de um monte de gente aqui conhecida, muita gente legal. Ela está falando das ações afirmativas, aí a importância. Renata, Suelen, que linda. Ela está falando das ações afirmativas, né? Vamos ver. Ótimo. Como você vê, Jesus, as práticas sociais no Poder Judiciário em relação ao racismo estrutural? Cena dos próximos capítulos. Essa resposta vai ser no próximo. Eu vou encerrar, porque faltou 45 segundos. E aí a gente retoma essa pergunta. Por favor, Vitor, copia a tua pergunta, porque a gente vai precisar retomá-la no próximo capítulo. Que vai cair, aí não vai ficar gravado. Não, é as práticas sociais aqui, tá certo?
no Poder Judiciário em relação ao racismo estrutural. Conseguiu copiar? Pronto, então eu vou botar para gravar, tá? Até já, 1 segundo. Tá.